Fala galera, beleza? Então agora aqui eu vou iniciar a pintura da bancada, eu mencionei na última parte, e também aproveitar para dar algumas dicas referente à pintura em madeira. Então, quando você vai trabalhar com pintura em madeira, exige uma preparação para fazer da maneira correta e de que se faça de uma forma econômica, pelo seguinte motivo. Madeira, quando você aplica a tinta diretamente na madeira, ela absorve muita tinta, em função de que a madeira é constituída de fibras, então ali a tinta acaba sendo absorvida. Então, se você for aplicar tinta diretamente na madeira, isso vai exigir que você aplique 2, 3, às vezes até 4 demãos, até que você chegue no resultado que você espera. A tinta recomendada pode ser, por exemplo, o esmalte sintético, que tem as opções de fosco, semibrilho e brilhante. Mas, como eu disse, a maneira correta para que você trabalhe sem desperdiçar material é fazer a preparação da madeira utilizando a seladora. A seladora tem justamente essa função de selar, ou seja, vedar, impedir que a madeira absorva tinta. E com ela também você consegue regularizar a superfície. Então é um material, um produto, por exemplo, que você aplica e depois que ele já está seco ali, você consegue lixar com esse intuito de conseguir uma superfície bem lisa, bem regular, antes de aplicar a tinta. Em alguns casos que não haja essa necessidade de regularização, então você pode simplesmente aplicar a seladora, esperar ela secar e aplicar a tinta. Mas se você quiser aquela impressão de um liso perfeito na madeira, você aplica a seladora, ela vai ter esse efeito de selar a madeira para impedir que a tinta seja absorvida, e depois você vem com uma lixa fina e lixa sobre a seladora para remover parte dessa imperfeição, porque às vezes mesmo que você aplique com rolinha, com pincel, fica aquela espécie das... Dá para você perceber as passadas do pincel, por exemplo. Então, se você quiser, você lixa assim que ela estiver seco e você consegue regularizar. No meu caso, eu vou passar lixa depois, mas não tem tanta necessidade assim. Então eu vou aplicar a seladora com rolinho. Pode-se utilizar rolinho, pincel. Eu só acredito que com o rolinho renda um pouco mais na questão de tornar mais ágil, certo? Mas você pode aplicar tanto com pincel quanto com rolinho, que é o que eu vou estar fazendo. Outra coisa. A seladora, ela tem a seladora que é base água e tem a seladora base solvente, que nem essa que eu vou estar utilizando aqui é base solvente, porque quando eu fui comprar não tinha. A tinta ainda eu achei a base água, mas a seladora não. A seladora base água muitas vezes ela já vem pronta, então você não precisa diluir nem nada, simplesmente utilizar. A tinta base água, que é um esmalte sintético base água, ele tem a mesma qualidade do base solvente, com a vantagem que não tem aquele cheiro forte e tal. Então sempre na questão da diluição, a diluição está relacionada com a questão do rendimento. Ou seja, se você pode utilizar o material sem diluir, mas o que acontece? Ele fica um pouco mais grosso, por assim dizer. Ou seja, vai render menos. Então a recomendação que se tem na lata, por exemplo, fala, isso daqui rende 30 metros. Ele só vai render essa quantidade se você diluir. Porque isso acaba aumentando um pouco o volume e também na diluição correta ele rende mais. Lembre-se, se não diluir, com certeza vai render menos do que está especificado. Que ele vai acabar aderindo a uma quantidade de material maior do que é necessário para se obter esse rendimento. Então eu vou utilizar a seladora base solvente aqui. Eu tenho uma latinha que tem um pouquinho aqui ainda. Só põe um pouquinho de solvente. Mas na lata sempre tem aqui as especificações de diluição. A quantidade. Então, por exemplo, aqui está falando que
são 10 medidas de seladora mais 8 a 10 medidas de solvente. Ou seja, aqui praticamente você pode diluir 1 para 1. Ou seja, se você utilizar se você utilizar 100 ml de seladora, você vai utilizar 100 ml de solvente. E assim por diante. Essas informações devem constar na lata, tanto do tinta, solvente, qualquer produto que seja, é só verificar aí. Então, no caso aqui não tem segredo. Eu já comecei a passar uma lixa aqui. Passei uma lixinha, depois passo um pano para remover o excesso desse pó, dessa poeira que vai ficar acumulado em função do lixamento, e começo a aplicar a seladora. A seladora ela costuma ali em torno de 40, 50 minutos já está seca ao toque, como se diz. Então aí você decide, aquelas condições que eu falei. Se você quiser um liso perfeito, daí tem a necessidade de você lixar, talvez você precise avaliar se você vai aplicar novamente. Agora, se o intuito é mais ou menos que nem o meu, só quero pintar para deixar meio que padrão as bancadas aqui, deixar tudo branca. Então é aplicar o selador, esperar dar o tempo de cura, que se diz, né? E aplicar a tinta. Não sei se isso daqui vai caber aqui dentro do... Então eu vou pôr um pouquinho de thinner aqui, porque tem pouquinho mesmo. Opa, tá sem o bico. Tá sem o bico não, na verdade esse thinner aqui, isso que eu estranhei mesmo. Ele não tem aquele biquinho como geralmente tem a lata. É que o pessoal eles costumam fazer o que? Furar a lata. Então fura a lata para colocar. Mas quando você fura a lata, depois não tem como você fechá-la de novo. Eu só vou iniciar a aplicação aqui porque não tem muito segredo também. E aí depois disso eu preciso aguardar o tempo de cura para depois começar a pintar. Daí provavelmente eu faço outro vídeo. Mas como eu disse, com o rolinho ele rende bem mais na questão de tempo de trabalho. Então eu aplico uma camada uniforme. Aqui ainda é meio complicado, porque isso aqui são chapas, e essas chapas que tem um revestimento, talvez até seria possível pintar sem a necessidade da aplicação da seladora. Mas eu vou aplicar. Por exemplo, essa daqui é um tipo de chapa, essa daqui ela já está mais, digamos assim, na madeira. Não é uma madeira diferenciada. E já aqui, tipo, onde é madeira pura mesmo, como aqui e aqui, aí sim tem que aplicar bem aplicado para que depois não se tenha problema com a questão da pintura. Então, como eu disse, ó, na questão de coisa, é um serviço que rende bastante. E lembrando, se for utilizar base solvente, trabalha num lugar ventilado. Até vou colocar o ventilador aqui, porque esse cheiro aqui é cruel. Aí, ó, é um serviço que rende bastante, não tem muita enrolação.
enrolação em se fazer. Então desse lado aqui praticamente já está aplicado e eu vou dar continuidade na bancada. Então assim que eu for entrar na questão da pintura, eu faço um outro vídeo, beleza? Então é isso aí, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!